Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. Schalke, Darmstadt, Bundesliga 2. Vamos buscar aqui o over 1,5 FT, pelo fato de que o Schalke é um time bastante over e o Darmstadt também é um time bastante over. O ponto de atenção aqui é que o Schalke tem uma sequência aqui não muito boa, de muitas derrotas e poucas vitórias, e o Darmstadt também tem uma sequência aqui de 0 vitórias. Então são dois times com poderio ofensivo bastante fraco, porém são dois times com bastante incidência de over. Aqui a gente vê 100% dos jogos em casa do Schalke teve over 1,5 e over 2,5, e 100% dos jogos do Darmstadt teve over 1,5 e over 2,5. Outro jogo que a gente vai analisar aqui do nosso painel é Augsburg e Mainz, que aí já vai da Bundesliga 1. Augsburg vem aqui como terceiro colocado jogando em casa, 11º na classificação geral, enquanto o Mainz vem 11º na classificação fora e 15º na classificação geral. Over 1,5 também parece ser bastante interessante, pelo fato de que são dois times aqui com bastante incidência de gols. A Bundesliga 1 tem poucos jogos, então a gente de 5 jogos a gente só tem 3 aqui para analisar. Não tem muito dados aqui de coeficiente de variação, porque são poucos jogos ainda. Então o lay fora parece ser interessante, né? Ou seja, vitória ou empate do Augsburg, e também over 1,5 FT, que você vê aqui nos placares repetidos entre essas duas equipes aqui, jogando na condição casa e na condição fora, você tem aqui uma incidência de bastante gols, tá? Outro jogo que a gente vai analisar é Juventus e Napoli. A Juventus vem aqui como quarta na classificação geral, sexta jogando em casa, Napoli vem segundo na classificação geral e quinto jogando fora. O lay fora parece ser interessante pelo fato de que a Juventus vem com uma média de pontos aqui de 2, ou seja, uma vitória e um empate, tá? A Juventus empatou com a Roma e venceu de 3-0 Como. Mas também vale lembrar que a Juventus venceu o Hellas Verona fora de casa e empatou com o Empoli fora de casa, enquanto o Napoli vem muito bem aqui. Vem 4-0 no Cagliari, 2-1 no Parma, 3-0 no Bolonha e perdeu de 3-0 do Hellas Verona. Porém, o Napoli não pegou nenhum time aqui de primeiro escalão do campeonato italiano. Então pode ser que a gente consiga explorar bastante esse lay fora aqui com essa odd aqui de 2,10 para a Juventus, tá? Vamos lá agora, Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians veio com moral depois dos últimos jogos, né? Talvez seja a estreia do Depay, e aí se você sabe, coloca aqui nos comentários. Eu ainda não sei, ainda não tenho essa informação confirmada, mas o Corinthians vem aqui com uma média de pontos de 1,58, jogando dentro de casa é o 12º, enquanto o Atlético Goianiense é o 17º jogando fora, mas é o lanterna na classificação geral. Pelo fato da moral do Corinthians de ter vencido os últimos jogos importantes em outras competições, e pelo fato de ter uma média de pontos muito superior ao Atlético Goianiense jogando fora de casa, pode ser bastante interessante esse lay fora. Essa odd aqui de 1,55 para o Corinthians, eu não acho uma odd muito boa, tá? Para você entrar em back. Mas, pelo fato do momento, talvez pela estreia do Depay, pode ser interessante, mas eu prefiro ficar mais no lay aqui, nessa odd de 6, do que nesse back de 1,55. Outro jogo que a gente vai falar é Real Madrid e Espanyol. Real Madrid vem aqui como segundo colocado na classificação geral do Campeonato Espanhol, uma média de pontos de 3, não tem coeficiente de variação, porque venceu todas em casa, e o Espanyol vem aqui muito ruim, né? Uma média de pontos de 0,50. A La Liga tá no começo, então você não vai ter muitas informações, mas o Real Madrid vem aqui com muitos gols concentrados no segundo tempo, então o scalp em under 2,5 pode ser interessante, né? Pelo fato de que o under 2,5 tá 3,70, então talvez em 5, 6 minutos você já pode ter uma correção bastante interessante, mas se você tomar gol, o seu head vai ser também bastante mais alto, tá? Mas é uma exploração aqui que a gente quer fazer nesse jogo de under 2,5 FT, não é para o jogo inteiro, é só para o momento do jogo. Outro jogo que a gente vai falar, Campeonato Brasileiro. Vitória e Juventude. Vitória vem como 17º colocado, 18º jogando em casa. Juventude vem 11º e 19º jogando fora. Não é um time muito bom jogando fora de casa, mas vale aqui lembrar, média de pontos 0,54 contra 1,08, coeficiente de variação 1,63, ou seja, muito alto, é um time bastante instável. O que chama atenção aqui?
dois times com saldo de gols negativos, né, na condição jogando em casa e jogando fora. Então o lei goleada favorito pode ser bastante interessante e o scalp no início do jogo também pode ser interessante, que são dois times aqui que tem uma concentração de gols mais próxima para o final do primeiro tempo e também do segundo tempo. Então a gente tem que tentar explorar isso daqui. Vamos para o outro jogo, Feyenoord e NAC Breda, né? Feyenoord vem 12º colocado, 17º jogando em casa, é um time que jogou muito na temporada passada, a gente tem mais um histórico favorável do Feyenoord da temporada passada do que dessa, né? O Feyenoord empatou com o Groningen fora de casa, empatou com o Sparta Rotterdam, venceu o PEC Zwolle fora de casa e empatou com o Willem 1-1, né? O NAC Breda vem aqui de uma vitória contra o Fortuna, porém vem mais de derrotas aqui do que de vitórias, né? Se o Feyenoord jogar para cima, os dados recentes aqui não apontam muito favoritismo, mas a questão da ruindade do NAC Breda aqui e pelo fato de ser na classificação fora o último colocado no campeonato holandês, pode ser bastante interessante para a gente explorar, tá bom? E se você não sabe o que é back, o que é lei, a gente faz na Betfair Exchange, que é patrocinador aqui do canal. Se você quiser saber mais, tem link aqui na descrição. É uma casa em que você nunca vai ser limitado porque você aposta contra outras pessoas, tá bom? Vamos para outro jogo que a gente vai falar aqui, PSV, a máquina de greens, PSV e Fortuna. O PSV vem aqui de vitória, e o Fortuna vem aqui de 3 derrotas e 2 vitórias, tá? Então eu vou aqui de jogo parelho, porque o PSV jogando fora de casa vem muito bem, porém o Fortuna ainda não tem muito histórico aqui de ser um time tão ruim em casa, tem um coeficiente de variação bastante alto. Eu quero tentar explorar esse lei Fortuna, porque essa odd aqui de 1.22 para back me parece muito baixa, mas o PSV tem sido um time que está dando padrão, e para quem conhece o canal sabe que o PSV tem sido um time que tem dado bastante green. Over 1,5 FT, pelo fato de serem dois times over, média de gols bastante alta, pode ser bastante interessante. Outro jogo que a gente vai falar é o jogo do Besiktas, né? O Besiktas que na temporada anterior decepcionou, porém nessa vem bem, terceiro colocado na classificação geral, né? O top 3 lá do campeonato turco está sendo respeitado. Se a gente for ver aqui na classificação, Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, né? Bastante parelho e bastante óbvio, né? São os 3 maiores times aí da Turquia e a gente vê que o Besiktas está indo bem. O lei fora pode ser interessante, uma tendência de over HT, porque são 2 times com grande incidência de over HT e com gols no início do jogo, e também uma tendência de, caso o primeiro tempo termine 0-0, você pode explorar aquele over limite de 0.5 no segundo tempo, tá bom? Outro jogo que a gente vai falar é da Chapecoense e Avaí. Chapecoense vem na Série B, 17º colocado, o pior mandante do campeonato, 20º colocado, enquanto o Avaí vem muito bem aqui, né? 7º colocado na classificação geral e 4º colocado na classificação fora. A Chapecoense vem aqui com uma odd de favorita, né? Eu acho que tá muito errado. Eu acho que o Avaí deveria ser favorito nesse caso, mesmo sendo um time que não é muito bom como visitante, né? Mas tem empatado bastante, né? Então, eu acho que o lei goleada pode ser interessante pelo fato de que a Chapecoense tem saldo de gols negativo, a Avaí também tem saldo de gols negativo, são 2 times aqui com bastante incidência de under e pode ser bastante interessante. Outro jogo que a gente vai falar é o Sporting Lisboa. Vamos pegar aqui Sporting Lisboa, né? Campeonato português, líder do campeonato, né? 5 vitórias dos últimos 5 jogos, vem muito bem. Eu vou de lei fora e também over 1,5 FT, pelo fato de que são 2 times com bastante incidência de over. O Sporting Lisboa vem com um saldo de gols bastante legal aqui, para poucos jogos que tem no campeonato português até o momento, e o adversário vem aqui com um saldo de gols negativo. E aí a gente vai para outro jogo aqui que a gente escolheu, Grêmio e Flamengo. O Grêmio vem 14º colocado na classificação geral, 16º classificação casa. O Flamengo, mesmo com a derrota da Copa Libertadores agora, vem muito bem no Campeonato Brasileiro, né? No G4, tentando assustar lá, pegando o título, mas a gente sabe que vai ser bem mais complicado. Deve ficar entre Botafogo e Palmeiras, mas eu acho que o Flamengo vem aqui com uma odd aqui muito próxima do Grêmio, então o lei goleada favorito pode ser interessante, independente se essa odd mudar. Se você entrar agora na Betfair, pode até ser que essa odd tenha invertido ou tenha subido um pouco mais a odd do Flamengo, pelo fato de que o Flamengo perdeu o último jogo e
segundo a imprensa, está em crise, né? A gente não sabe como que vai ser, mas eu acho que o lei goleada favorito pode ser bastante interessante. Quando o Tite se sente encurralado, ele precisa mais segurar o time. Então eu acho que pode ser interessante o lei goleada, independente se for do Grêmio ou do Flamengo. Nesse caso está sendo do Grêmio. Outro jogo que a gente vai falar, São Paulo e Internacional. Também lei goleada favorito e lei fora, que eu não fico muito confortável com esse lei fora. Por quê? O São Paulo empatou na Libertadores, parece ser um bom resultado para o time, e o Internacional vem recuperando bem no Campeonato Brasileiro, né? 3 vitórias dos últimos 3 jogos e 4 vitórias dos últimos 5. Então eu acho que pode ser bastante arriscado esse lei fora, porém eu quero explorar pelo fato de que o São Paulo marca muitos gols no início do jogo. Então lei fora pode ser interessante e também lei goleada pelo fato de que não tem nenhuma goleada na condição São Paulo jogando em casa ou o Internacional jogando fora. Outro jogo que a gente vai falar é o do Benfica, Boa Vista e Benfica. O Benfica vem aqui como favorito, 4º colocado no Campeonato Português. O Campeonato Português está no início, a gente ainda não tem muitos dados, porém, vale lembrar que são 2 times na condição casa e fora, não estão muito bem, né? O Benfica é o 12º jogando fora e o Boa Vista é o 17º jogando em casa, então vou ficar um pouco de fora do Match Odds, e que eu quero explorar aqui é um scalping nos primeiros minutos do jogo, porque você vê que não tem muita incidência de gols, e também lei goleada favorito, que pelo peso da camisa do Benfica, o Benfica sempre vem como favorito, porém, quem tem acompanhado os últimos jogos do Benfica tem visto que não tem justificado tanto essa odd. Outro jogo que a gente vai falar, Paysandu e Sport Recife. Paysandu vem como 15º colocado, 19º jogando em casa, o Sport Recife 4º colocado na classificação geral e 3º colocado jogando fora. Vem aqui com uma média de pontos muito parecida com o Paysandu, então define ser um jogo bastante parelho. As odds de abertura do over ainda não estão aqui disponíveis, porém quando você clicar no link da Betfair, provavelmente já vai atualizar. Eu quero explorar o under 2,5 FT, pelo fato de que o Paysandu não tem marcado e nem sofrido muito, e com um ponto de atenção aqui que o Sport sofreu 3 gols de 0 a 15 minutos, então pode ser um under bastante difícil. Já é uma odd baixa, então assim, tome muito cuidado, assista o jogo, vê se tem padrão. Escanteio na Série B é muito perigoso. Quem estava no under no jogo do Sport Goiás, com certeza viu isso daí acontecer. Escanteio, sai gol. Escanteio, bola parada na Série B é muito perigoso, né? Não bola direta, normalmente bola cruzada na área. Tem muitos gols de cabeça. E a gente vai aqui de lei goleada favorito pelo fato de que o Paysandu não é um time muito over, né? Não tem marcado muito no primeiro tempo e nem tomado muito no primeiro tempo, e também na combinação entre jogando em casa e Sport jogando fora, não tem muita incidência de goleada, né? Na verdade, 0 incidência de goleada. E aí a gente vai para o último jogo que a gente vai analisar, Vasco e Palmeiras, né? Um jogo parelho, o Palmeiras vem com uma odd de fora de 1,90, vem sendo o bicho-papão desse campeonato brasileiro, né? Todo mundo relembra o que aconteceu no campeonato anterior. Palmeiras está fora das competições mais importantes e aí vai focar 100% no brasileiro. O Vasco teve um empate heróico, digamos assim, contra o Flamengo, e o Palmeiras veio aqui com vitórias assim acachapantes, né? Venceu de 5-0 o Criciúma, coisa que a gente tinha falado que não estava justificando a odd do Palmeiras, e calamos a boca. O Palmeiras jogou muito bem e justificou muito bem aquela odd. Então a gente vai aqui de lei goleada favorito, mesmo tendo muita incidência de goleada, pelo fato de que o Vasco é um time over, porém o Vasco ele está se reconstruindo. É um time que já saiu da zona de rebaixamento, já está começando a sonhar pelo G6, já está mais estável, e o Palmeiras, jogando fora de casa, é um time que tem uma média de gols de 2 e tem um coeficiente de variação aqui de 0,60, não é um coeficiente de variação aqui muito alto. Então pode ser bastante interessante a gente explorar esse lei goleada, tá bom? E se você não conhece o painel, a gente tem vídeo aqui explicando, aqui você pode separar em casa, em fora, classificação geral, aqui você pode ordenar por gols por jogo, né? Você pode ordenar por escanteios, por coeficiente de variação, e aqui você pode filtrar da forma que você preferir. Você pode filtrar por match odds, caso você queira só explorar os jogos que são lei fora, o nosso algoritmo já vai te dar aqui todos os jogos aqui que tem uma tendência de lei fora, e aí você pode explorar por gols, você pode explorar por goleada, da forma que você preferir, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.